É que, na verdade, o futebol ele tem uma característica que distingue desses outros esportes que também começaram de forma elitizada, né? Uhum. Que é a facilidade da prática. Né? Todo outro esporte você precisa de um equipamento, uma bola especial, um capacete, né? O futebol, é muito mais fácil de exercer a imaginação, né? Você junta uma meia, faz uma bolinha, pega 2 chinelos, 2 calçados, coloca como trave, joga em qualquer descampado e temos um campo de futebol, temos uma arena, né? Com bastante aspas aí. Então isso facilitou porque no momento em que o esporte estava elitizado, ganhava as páginas dos jornais com a fidalguia, né, com os filhos da aristocracia de São Paulo e do Rio de Janeiro. Por outro lado, quem via ao largo, de longe, nas periferias, sabia que podia fazer seu próprio campo ali mesmo. E aí foram surgindo os talentos. Então chegou um momento em que ficou praticamente impossível você ignorar, né, os craques que estavam surgindo aí nos campinhos, nas periferias e no interior do país, né, nos rincões. Então, isso fez com que os jogadores negros, os jogadores pobres da periferia começassem a ser aceitos, ou melhor, convidados a jogar, mas ainda não eram aceitos socialmente. Então, os jogadores jogavam, às vezes, em grandes clubes, né? No começo da inserção do negro. Eles jogavam no campo, mas eles não adentravam a área social, né? Eles comemoravam os títulos com os brancos no campo, só que quando saía do campo, o branco ia para o salão, né, para os bailes, e o negro não tinha acesso. Então o racismo ele já começava por aí, né? Na verdade, uma coisa que eu gosto de falar bastante é que assim, o futebol, as pessoas falam, né, o futebol não se mistura com a política. Na verdade, justamente o contrário. O futebol é fortemente afetado pela política e afeta também a política, a nossa vida, né, o nosso meio. Tanto que é só ver. Você pega a Câmara dos Deputados, muitos parlamentares são presidentes de clubes. Eles ganham a visibilidade com a popularidade que ele tem nos clubes, né? Na Argentina, por exemplo, o último presidente, ele se tornou um político proeminente depois de ter feito um grande trabalho no Boca Juniors, né? Então, até isso. Então, isso é uma coisa curiosa de se falar, e o racismo entra nisso. Porque as pessoas veem muitos jogadores negros e acham, não, tem muito negro, então é uma igualdade racial. Mas não é, na verdade, eles são chamados para jogar porque são os melhores, porque tem muito jogador bom, mas o racismo ele ainda continua funcionando de uma forma enviesada, né? O jogador continua sofrendo racismo. Agora, na verdade, está tendo o contrário, né? Já está tendo racismo explícito, que é pessoal levando banana para o estádio, xingando de macaco os jogadores. Mas mesmo antes dessa manifestação mais violenta, ainda tinha aquela mais enviesada de achar que aquele não é o lugar do jogador negro, ou que o jogador negro ele é muito bom para jogar de linha, de habilidade, mas um cargo confiável você não coloca o negro, que é o que aconteceu desde que o Barbosa, né, era goleiro da seleção brasileira, que é um caso que eu cito também no livro. Inclusive, para contextualizar, né, quem não conhece a história, o Brasil que sediou a Copa de 50, era o grande favorito, precisava só de um empate no último jogo, porque era um quadrangular, e estava ganhando de 1-0. E aí o Brasil tomou 2 gols, perdeu a Copa, e a culpa caiu sobre o goleiro Barbosa, que era um goleiro negro. E desde então, o livro explica um pouco melhor isso, se criou essa história, essas 2 histórias, que o jogador negro falhava no momento decisivo e que goleiro negro não é confiável. E isso até hoje tem. É muito difícil você ver um goleiro negro num grande time, na seleção é raríssimo, e desde que o Barbosa, né, disputou a Copa de 50, só uma vez o Brasil teve um goleiro negro titular em Copa do Mundo, que foi o Dida em 2006, né? Então isso mostra como o racismo funciona, porque ninguém vai chegar num goleiro negro e falar, você é negro, você não vai jogar. Não é assim que funciona. Mas você já tem uma má vontade, você já tem uma ideia pré-concebida, né, que acaba afetando a dinâmica do esporte, do futebol. Tanto que eu tenho amigos que falavam assim abertamente, falando, não, pelo amor de Deus, vai contratar mais um goleiro negro, o goleiro negro não serve. Isso falando pro time dele. Então é isso, e é uma questão cultural, né? O racismo ele tem esse enfoque cultural que ele vai entrando na nossa cabeça sem que a gente perceba. E quando vê, você está replicando uma ideia que foi produzida lá no passado. E era isso que acontecia também na seleção brasileira, quando se falaram que o jogador negro não podia jogar porque não era confiável, né? Era um jogador que podia ser craque, podia jogar bem, mas na hora da decisão ele tremia.